falar sobre as bênçãos da fé. Ou seja, nós precisamos de fé para agradar a Deus. Se nós vivemos uma vida de fé, e o crente precisa viver de fé em fé, então, nessa caminhada de fé, nós alcançamos, nós lidamos com muitas bênçãos, que elas vão sendo encontradas pelo meio do caminho, que Deus vai colocando à nossa disposição. Tem muita gente que não se depara com bênçãos, porque ele está ainda no seu quadradinho, parado, aguardando. Bênçãos, todas elas são muito dinâmicas, e quando ela chega na sua mão, se você não souber lidar com ela, ela desaparece. Aí você vai ver que ela não serviu para muita coisa, porque para início de conversa você não repartiu. E bênçãos são para ser repartidas. Inclusive, irmãos, essa água aqui, ela foi repartida comigo. Tem mais lá para quantos quiserem pegar depois do culto. Tudo bem? É isso. Irmãos, vamos à leitura do texto. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 12, versos 1, 2, 3. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Irmãos, aqui é o ponto de partida da história de Abrão, que se torna Abraão. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês diz respeito ao seguinte: eu vim de uma cultura de planejamento, lidei com isso mais de uma década, isso numa empresa, e aqui na igreja tem um pouco mais. E todos os desafios que surgem, a gente começa a fazer um monte de perguntas: o que, quando, onde, quem, né? E quanto, e assim a gente vai elaborando, né, um plano de ação, definindo algumas questões. Agora, irmãos, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque em dadas situações, muitas perguntas só vão atrapalhar. Quanto mais quando a pergunta, ou quando a ordem, melhor dizendo, ela vem da parte de Deus. Então, se eu questiono Deus, em alguns aspectos eu estou dizendo: Senhor, o Senhor errou a pessoa, o Senhor errou. E aí eu poderia até fazer um pedido de oração aqui: irmãos, orem por Deus, porque Ele tem errado a maioria das pessoas aqui na igreja. Ele sempre está chamando as pessoas erradas, porque Ele chama a pessoa e a pessoa diz: ah, eu não posso, ah, eu estou ocupado, ah, eu tenho médico, eu tenho dor nas costas, ah, então Deus, vamos orar, para que Deus então melhore a visão dele a respeito dos membros dessa igreja, porque Deus tem errado muito. Irmãos, faz sentido o que eu falei? Nenhum sentido, nenhum. E não adianta ficar bicudo comigo não, que é isso mesmo. Você está dando um não redondo para Deus, e está esperando que as bênçãos vão acontecer doravante. Óbvio que não. Mas porque Deus ele é magoadinho, ele fica, ele é pirracento? Não, irmãos, não. Eu falo para o menino, toma aqui R$10 e vai lá no hortifruti, ali na rua tal, e compra um pé de alface. R$10 dá para comprar um pé de alface? Dá. Meio quilo de tomate?
Dá, R$10 dá. Pelo menos eu conheço um hortifruti que dá. Beleza? Isso. E que mais que eu poderia comprar com o que sobrou? Além do... Uma cebola. Uma cebola, pelo amor de Deus. Uma cebola dá. Pode ser roxa. Roxa. Mas se apertar um pouquinho, sai um pepino aí. Dá uma salada maravilhosa. Só não vai ter azeite hoje, tá, irmãos? Uma pitadinha de sal. Beleza? Oi? Ah, limão. O limão pode comprar um limão, né? Quanto é que está o quilo do limão no hortifruti? R$2,99. Então, limão a R$2,99. Isso. Então, tá a salada pronta aí, com R$10. Mas aí, irmãos, o sujeito sai com a notinha de R$10, cheio de mal vontade, e a primeira loja que ele encontra é a loja de ferragem. Aí ele entra: moço, eu quero meio quilo de tomate, um pé de alface, quero um limão, se possível um pepino, o que mais? E uma cebola roxa. Aí o moço do balcão diz assim: hã? Como assim? Não tem. Aí o sujeito vira as costas, chega lá: olha, eu fui lá, mas não tem nada disso que você pediu. Menino, você foi aonde? Fui na loja ali. Fui lá na loja. Que loja que você foi? Aquela loja ali. Qual o nome da loja? Gaivota. Propaganda aqui pro cara. Meu filho, aí não vende isso. Tem muitos outros. Você andasse mais uma quadra ou meia quadra, você ia achar lojas que vendem esse produto. Então, irmãos, veja bem, às vezes a pessoa, ele ouve e quer fazer do jeito dele. Ele cria o time, a agenda, o roteiro, e quer voltar com a obra feita. Não vai. Não vai. Vai não. Irmãos, eu estou falando isso porque Abraão é o seguinte: ele já era um homem à véspera da aposentadoria. Eu vou usar aqui uma linguagem meio estranha, mas não era isso bem que aconteceu, mas só para a gente entender qual era a situação de Abraão. Ele já estava com toda a documentação dele prontinha para dar entrada na aposentadoria do INSS. Ele já tinha pego todos os PPPs, ele já estava com todas as carteiras dele, tudo separadinho no envelope, só para ir lá pegar a aposentadoria. E aí, irmãos, era só sombra e água fresca. Ele já tinha um patrimônio construído. A mulher dele era uma mulher estéril, portanto, ele já tinha se desanimado, ele já não tinha mais projeto de ter filhos. Ele já havia, inclusive, estabelecido um indivíduo que seria o herdeiro dele e quem ficaria tomando conta das coisas dele quando ele partisse. Ele já tinha organizado tudo, estava tudo organizadinho na cabeça de Abrão. Aí Deus chama para a conversa e diz assim: olha só, você vai ser isso, isso, e você vai para tal lugar. Irmãos, olha bem, quando você vai para algum lugar, eu pelo menos faço isso. Nós vamos fazer uma viagem, irmãos, dia 21 de abril, para um lugar chamado Bonfim. Deve ser da família Bonfim. Isso, E eu já pesquisei, já tem até uma foto já no grupo da viagem. Já vimos lá tudo da cidade. Quantos km tem daqui lá? Qual a melhor forma de chegar? A gente já fez todo um planejamento. Olha o problema do planejador. Mas Abraão, irmãos, recebeu essa orientação e simplesmente ele partiu. E se você pegar daqui para frente, for lendo o livro de Gênesis, você vai ver que o percurso de Abraão, ele passou um monte de situação que ele teve que usar umas estratégias meio improvisadas.
criando até um pouco de dificuldade para algumas pessoas, porque em dado momento passou na cabeça dele o seguinte: e deu ruim, eu acho que Deus aqui deu um bug aqui, e esse negócio não vai terminar bem. E quase que termina mal, porque ele desobedeceu o que Deus havia estabelecido para ele. Então, irmãos, o que acontece? Essa história de Abraão nos mostra, primeiro, que Deus tem seus próprios critérios para escolher os seus agentes. Quando ele disse, é você, não olha para o lado não, é só você. Se ele falou que é você, é dizer o quê? O que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, não precisa ficar que nem um desesperado correndo atrás de recurso, não. Ele vai entregar o recurso na sua mão. A minha experiência é essa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vou te mandar para uma terra com essas características. Estou junto, estou dentro. Estamos indo. Irmãos, uma loucura que eu fiz no ano de 2013, quando nós construímos uma capela no Piauí. O pastor Jardel estava lá. Foi uma capela e um galpão. Eu tinha um compromisso de visitar um pastor lá na Paraíba. Irmãos, eu nunca tinha ido na Paraíba. Eu estava no Piauí. Não tinha a menor ideia de como chegar na Paraíba. Eu peguei o bendito do GPS e ainda disse para o pastor Urbano que tal hora eu estaria na casa dele. Atrasei 2 horas. Saiu eu, Ruth, Arley e Jardel. E vamos embora. Vamos subindo, vamos comendo estrada. Aí o GPS, direita, vamos embora. Aí ele disse esquerda, opa, esquerda, direita de quem vem, vamos lá. E aí, irmãos, entra para um lado, entra para o outro, entra para um lado, entra para o outro. Chegamos na porta do pastor Urbano. Eu falei, será que é aqui? Daqui a pouco chega aquele homem. E perguntou lá de dentro, é o pastor Daniel? Eu falei assim, sou eu. Em vez do homem abrir, irmãos, ele entrou para dentro gritando. Parece até aquela menina lá, quando Pedro chegou, em vez de abrir a porta para Pedro entrar, deixou Pedro lá fora esperando, depois que foi lá abrir. Porque ele já não acreditava que nós iríamos lá. Irmãos, não tinha a menor ideia de como chegar naquele lugar. Eu sei que a gente saiu do Piauí, entramos em Pernambuco e depois fomos para um lado e para o outro, sobe, desce e chegamos lá. Foi um dia assim, muito interessante. Irmãos, mas a ordem foi dada, então eu tenho que ir lá fazer. Mas eu não sei como eu vou chegar. A gente vai chegar. Mas por que Deus disse eu? Porque Ele disse que é. Porque eu? Porque você. Senhor, o Senhor conhece a minha mulher, sabe o jeitão dela, não sabe? Sei. O Senhor sabe que tem um dor nas costas? Sei. O Senhor sabe que tem um problema de estômago? Sei. O Senhor sabe que eu sou diabético? Eu sei, rapaz. O que você quer com tanta pergunta? O Senhor já disse que é você. Ele sabe quem Ele escolheu. Eu não posso supor que Deus errou o endereço. Eu não posso supor que Deus fica se enganando quando Ele aponta o dedo e diz, é você. Agora, irmãos, apenas um rápido comentário para a gente passar para o próximo ponto, que eu já estou há 5 minutos só nesse ponto. Quando Deus aponta o dedo para você, e você faz de conta que não é contigo, inventa uma desculpa e dá a volta para o final da fila,
Você está abrindo mão de muitas bênçãos, porque, irmãos, eu estou falando nessa manhã aqui sobre as bênçãos da fé. Porque se o crente não vive de fé em fé, ele não se depara com bênçãos, ele se depara com os desafios muito esquisitos, que fazem-no perder muito tempo. Ok? Cuidado com vozes, preste atenção, Deus tem uma voz muito especial. Lá em João 10, do verso 1 até o 10, ele explica direitinho esse negócio de voz, é só ler lá. Mas a outra coisa, irmãos, é que Deus não está limitado a qualquer, eu botei aqui etnia, mas a qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Deus sabe muito bem que você tem uma característica especial para realizar aquele trabalho. Deus não está limitado a qualquer coisa. Eu acho que Deus só chama quem tem curso de teologia. Irmãos, tem um bocado de gente com curso de teologia que Deus quer longe da obra dele, porque ainda não está pronto, porque na verdade é um causador de problema. Às vezes torna-se um indivíduo vaidoso, orgulhoso, acha que é o rei da cocada preta, porque ele tem um curso de teologia. Pastor, então o curso de teologia é um negócio que não precisa. Não, meu irmão, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é por causa disso que Deus chamou, porque tem muita gente, irmãos, que vai para o seminário com objetivos muito escusos, muito estranhos. Quem já esteve em seminário estudando, sabe do que eu estou falando. Mas quando Deus chama, você pode ir para o seminário. Boa ferramenta. Boa. Ajuda muito. Favorece. Mas Deus chama você, apesar disso. Porque não adianta ter curso de teologia e não ter o Espírito Santo. Não adianta ter o curso de teologia, mas ser um sujeito egoísta, ser um sujeito preguiçoso. Não resolve nada. Irmãos, outra coisa. Deus organiza os planos dele, sem barreira temporal. Quanto tempo vai levar? Não sei. O senhor só está me chamando para isso, mas o senhor não sei nem falar inglês. Não, tranquilo, você se matricula no Arco Idiomas, as matrículas estão abertas. Isso eu estou falando sério. Você que está me ouvindo aí na internet, as matrículas estão abertas, ainda tem vagas, elas vão deixar de existir daqui uns 30 dias no máximo, já não vai ter mais vaga no Arco Idiomas. E não pensa em valor não, porque no curso, o melhor curso, tá? Com o melhor custo. Amanhã a propaganda está no mercado, então você aproveita para você pegar a sua vaga no Arco Idiomas. Mas você pode fazer também um CTM. Dizem que os professores lá são muito bons, as avaliações são boas, né? Isso. Então segunda-feira, né, 19 horas, e quinta-feira 19 horas. Pastor, eu embarco na terça. Assiste a aula de segunda e a aula de quinta você vai ter ela online dessa vez, né? Vai ficar gravado lá na plataforma. Isso. Essas ferramentas ajudam, irmãos. Mas não é por causa disso que Deus vai te chamar. Não é por causa disso. E aí, irmãos, eu vou dar um dado importante para você. Deus organiza os planos dele, tá? E sem barreiras temporais.
porque Ele vai tratando você ao longo do tempo, e na hora que for para começar a obra propriamente dito, você vai saber, mas você precisa dar o primeiro passo. Não pode ficar sentado aguardando. Tem que começar no primeiro passo. Eu sinto que Deus me chamou para uma obra especial. Meu irmão, começa a orar por isso. Busque intimidade com Deus. Começa a buscar treinamento, entendimento, conhecimento, para que você possa entender melhor e ser uma ferramenta mais afiada. Eu falei ali num grupo do curso de pescadores, de crianças, usei um exemplo de uma ferramenta chamada alicate universal. Eu não sei se eu conseguiria produzir um alicate batista, mas o que tem no mercado hoje é o alicate universal. Isso não é uma marca, é o modelo. Então, irmãos, eu conheço dezenas de marcas de alicate universal. Dezenas. Tem alicate universal de R$20 até R$500, R$700. Tá? Aí você pensa que o cara está vendendo caro. Não. É que aquela marca, daquele modelo de alicate universal, ele é caro mesmo. Não é etiqueta, não. É a têmpera. É a têmpera. Aquele ali, meu irmão, o fio, quando você chega com esse alicate perto, o fio fica tão assustado, quando você pensa em apertar o fio, já se corta logo. Isso é bom. É uma maravilha. Irmãos, cada profissão tem as suas ferramentas especiais, né? Aí o cara, nossa, é tão caro isso. Não, esse aqui é, mas tem mais baratinho. Mas qual a diferença? A diferença, meu irmão, no caso dessa ferramenta, é a têmpera. Irmãos, Deus precisa temperar você. Colocar, sabe o que é têmpera? É botar onde? No fogo. Não é no freezer, não, é no fogo. E ali ele vai esquentando você, vai tostando você. Não é fácil, irmãos. Eu tenho dificuldade com calor. Eu botei essa água aqui no congelador, ainda tem umas pedrinhas aqui. Falta 5 minutinhos. Meu irmão, deixe Deus temperar você. Não foge não. Não foge não. Deixa Deus temperar você. Se lança a têmpera que Deus quer fazer na sua vida. Esse assunto é antigo, irmãos. A gente já falou muito aqui. Você já ouviu muito disso. Eu estou apenas jogando dentro desse texto aqui, nesse período que a gente está de campanha de missões, que eu e você temos que ser ferramentas bem temperadas, bem preparadas, para que Deus use, e que nós sejamos então, com essa têmpera que o Senhor vai produzir em nós, a gente poder fazer um trabalho eficaz, eficiente, de qualidade. Sabe? E essa têmpera, irmãos, ela vai sendo adquirida quanto mais a gente busca revestimento do Espírito Santo. Quanto mais a gente vai vivendo o fogo do Espírito Santo na vida da gente. E quanto mais eu busco, quanto mais eu procuro, quanto mais eu me lanço nisso, mais bem temperado eu vou ficando. E aí tem coisas que pareciam muito difíceis de você fazer. Você começa a perceber que essas coisas estão ficando cada vez mais fáceis. Irmãos, às vezes você chega num lugar, tem uma pessoa endemoniada. Por exemplo, aí, padrão inicial, você fica ali clamando a Deus, se estressando com aquela pessoa e pedindo para que Deus
repreenda aquele demônio e Senhor, tá repreendido em nome de Jesus e tal, aquela luta, e a pessoa pula para lá, pula para cá e tal. Daqui a pouco aquela pessoa, o Espírito Santo atua ali e vai embora. Irmãos, à medida que você vai adquirindo têmpera, quando você chega, o demônio já vai embora. O que aconteceu quando Jesus chegou lá no cemitério que o sujeito estava lá? Ele já logo se manifestou assim, pera, não, brincadeira contigo não. Faz o seguinte, dá para a gente ir para aquela vara de porcos ali? Irmãos, foi isso ou não foi? É. Quando Jesus se apresentou diante daquele demoniado, os próprios demônios já se manifestaram e disseram, não, sem brincadeira, tal, só vamos fazer um pedido, podemos ir para aquele monte de porquinho ali? Pode. Jesus arrumou uma encrenca lá naquela cidade por causa disso. Irmãos, quando nós estamos bem temperados com o Espírito Santo, aonde você chega, tem demônio que já pede licença logo para sair, porque sabe que não dá para ficar ali com uma pessoa com tanta unção do Espírito Santo. Não. Por isso, irmãos, que quando eu assisto um negócio em algumas igrejas aí, que o demônio pula para lá, pula para cá, bota a mão nas costas e tal, e fala nome, endereço, telefone, dá número de CPF e tal, etc. Eu fico, mas gente, que demônio abusado no altar da igreja, fazendo esse furdunço todo. Que isso? Irmãos, cada um na sua, amizade continua, certo? É um ponto de vista meu. Eu não posso, irmãos, aceitar que aqui nesse lugar que eu vou passar, vim para cá e descalço aqui para cima, sem querer abusar do direito, mas um lugar onde a palavra é pregada, aonde aqui sai adoração, vai subir aqui uma pessoa endemoniada e ficar aqui sassaricando aqui, sei lá quanto tempo, é muito esquisito para mim é incompatível. É incompatível. Deus organiza seus planos sem barreira temporal. Meu irmão, olha só, pode ser que Deus está te chamando hoje e seu trabalho vai começar daqui 10 anos. Mas então tem que começar hoje. Você acha que levou quanto tempo para Abraão chegar a receber Isaac em casa? Irmão, levou quase meio século. Foi em torno de 40 anos. Desde aqui até lá. E no meio do caminho, a esposa dele tentou até dar um jeitinho. Eu acho que Deus está esperando a gente dar uma forcinha para ele. E aí arrumaram um problemão. Irmãos, Deus organiza seus planos sem barreira temporal. Outra coisa, irmãos, todas as ações dele são em benefício não para você, é para a humanidade. Se você está indo para a obra missionária, ou está investindo na obra missionária, olhando para você, o que você vai ganhar com isso? Cuidado, alguma coisa vai dar errado. Porque o chamado de Deus a Abraão foi para que fossem benditas todas as famílias da terra. Irmãos, você acha que foi confortável para Abraão percorrer uma viagem sem saber direito para onde estava indo? Como é que você acha que ele lidou com Sara durante a viagem? Eu acho que essa mulher toda hora, Abraão, pelo amor de Deus, abre o jogo, fala para mim, tá só nós dois aqui, me conta aí, para onde é que nós vamos? Irmãos, eu estou só supondo. Irmãos, não foi fácil o percurso que ele teve que fazer. Então, irmãos, se ele pensasse nele, ele não sairia de onde ele estava, porque ele estava muito bem. Muito bem. Senhor, eu vou ter que abrir mão disso. Vai. Mas ele nem perguntou, irmãos. Ele só obedeceu.
Irmãos, outra coisa. Sim, deixa eu fazer um comentário com você aqui. Irmãos, olha só. Nós construímos a primeira capela desse ano numa localidade chamada Guaribas. Em Guaribas foi a primeira ou o primeiro templo evangélico construído. Em Guaribas foi a primeira igreja a existir naquele lugar. Depois de décadas. No primeiro culto, irmãos, a comunidade toda, sem convite, foi parar lá na capela. E naquela primeira noite, aquele primeiro culto, só não teve mais decisões, porque não cabia mais gente naquele lugar. Foram 40 decisões. E os próximos cultos, até hoje, todos os cultos, tem 3, 4, 5 decisões. Agora, irmãos, fazer uma viagem de caminhão, de caminhonete, 5 horas, num percurso de menos de 100 quilômetros, no deserto, é ruim. Mesmo a água que você levou geladinha já acabou. 5 horas. E batendo pesado, seco no caminhão. E quem foi na Dino se deu bem. Mas quem foi no caminhão, não. E ainda teve um lugar que a cobertura que eles fizeram bateu numa árvore, derrubou a cobertura que fizeram no caminhão, quebrou tudo e acabou a cobertura. Aí foi no sol, só na testa. Mas, irmãos, o benefício não era aquela viagem confortável, linda e maravilhosa. O benefício, a bênção era para as famílias lá de Guaribas. E aí a pergunta que eu ouço frequentemente: aonde vocês estavam que não apareceram aqui antes? Irmãos, eu me deparei com uma senhorinha endemoniada, depois de um culto. E ali nós oramos, e aquela senhorinha, não foi só ela não, tá, irmãos? Teve mais gente endemoniada, lá no canto da Boa Sorte. E aí orei para aquela senhora, e o demônio capinou fora, porque ali não era lugar para ele ficar. E ali aquela mulher então fez a decisão dela ao lado de Cristo. E foi exatamente essa a pergunta que ela fez para mim e para Ruth: aonde vocês estavam que não apareceram aqui antes? Irmãos, os campos estão brancos, aguardando. Agora, irmãos, se você está pensando no seu benefício, escuta aqui, tem não. É viajar às vezes 40 horas, dentro de um ônibus, dentro de uma van, viajar não sei quantas horas numa estrada de chão, mas, irmão, isso é uma vez por ano, possivelmente para alguns. Mas vai mudar a história todinha de uma cidade que não tinha nenhuma igreja, e hoje tem lá um templo abençoando aquele lugar. Para encerrar, irmãos, as bênçãos da fé, elas virão. E foi assim na vida de Abraão, que nós aprendemos com ele. Tudo só depende da nossa obediência. O que eu preciso fazer, pastor? Obedecer. Mas é só isso? É só isso. Se eu tiver Jesus ao lado, e por Ele auxiliado, para onde quer que for, a qualquer lugar irei. Seguirei o meu bom mestre, seguirei
o meu bom mestre. Repare, de novo, seguirei o meu bom mestre. Onde me mandar, irei. Que Deus abençoe a sua vida. Te dê coragem, disposição para você ouvir a voz de Deus, saber que é a voz dele e obedecer e desfrutar das bênçãos da fé.